Então você tem que tomar cuidado com a quantidade de sal que você utiliza na sua comida. Porque se o sal for demais, não dá para comer, irmão. Você entende isso? Não dá para comer. Então o sal tem que ser na medida certa. Então não queira ser crente demais. Não queira ser crente demais, porque crente demais não presta. Não existe uma pessoa crente demais. Santa demais. Você tem que ser na medida certa. Tudo tem medida. Você tem que entender e aprender isso. Entendeu? Tem que aprender isso aí, irmão. Ah, tudo é pecado. Não, não é tudo que é pecado. O que é pecado está escrito na Bíblia. O que não está escrito na Bíblia não é. Você vai virar um crentelho. Tá cheio de crentelho aí enchendo o saco. Ai, o pastor falou bunda. Ai, para com isso aí, irmão. Ah, o pastor tá andando de bermuda. Ah, o pastor tá de barba. Irmão, está escrito na Bíblia que isso é pecado? Não, então não é, caramba. Não pode ser demais. Não pode exceder o que está escrito. Agora, você também não deve prestar atenção, deixar de prestar atenção no que está escrito. Então, ser salgado na medida certa é andar dentro do que a Bíblia diz no Novo Testamento. Isso aqui é ter sal adequado. Entendeu? Agora, você quer ser santo demais? Daí tudo para você é pecado? Ah, e no cinema é pecado. Eu, quando congregava na Assembleia de Deus, eu quando era crente da Assembleia de Deus, né, eu congreguei muitos anos lá, você já sabe disso, eu já te falei. Eu tinha um pastor auxiliar da igreja que falava assim, eu sou crente do tempo que no cinema era pecado, ele falava. Eu falei, mas está escrito na Bíblia que no cinema é pecado? Aí ele ficava roxo, de raiva comigo. Eu falei, mas na Bíblia não está escrito que no cinema é pecado. Tá? Não tá, irmão. Agora, não é porque ir no cinema não é pecado que você deve ir no cinema, por exemplo, assistir um filme pornográfico. É um exemplo que eu estou te dando aqui. Você pode ir no cinema. Olha, tem uma pergunta pertinente aqui. Pastor, ir ao motel é pecado? Irmã, desde que você vá com o seu marido, não é. Você não pode ir no motel com uma pessoa que não seja seu marido. Se você for, aí é pecado. Aí você é com seu marido. Já teve vezes em que a gente viajou, chegou na cidade, não tinha hotel, a gente teve que dormir num motel. Só tinha lá para dormir. E aí você vai dizer que a gente pecou porque dormiu lá? E tem gente que fala, aquilo ali é consagrado pro diabo. Quem falou, irmão? Então não queira ser além do que a Bíblia diz que você tem que ser. Entendeu? Antigamente assistir televisão era pecado. Eles falavam que a televisão era a caixa do Satanás. Ir ao estádio de futebol é pecado? Não. Pecado só se você assistir o Corinthians. Brincadeira. Aí é um pecado, né? Você gastar pra ver aquele troço. Brincadeira, tá? Por favor, não fica chateado, não. O pastor só tá brincando. Ok? Pastor, existe dízimo das primícias? Não. O dízimo é das primícias. Só existe dízimo de primícias. Por quê? Porque você deve dar o teu dízimo primeiro. Primícia é primeiro. Do melhor. Então o seu dízimo são as suas primícias. O dízimo é um só. Não tem dois, três. Entendeu, irmão? E os caras falam, futebol é pecado. Aonde está escrito que é pecado, irmão? Então as pessoas salgam demais, trazendo coisas, entendeu? Trazendo coisas que não são, que não tem nada a ver. Tem gente que diz que na praia é pecado. Eu moro aqui, claro que eu não moro na praia, eu brinquei até esse dia, quem mora na praia é o Siri, né? O Siri, o Peixe, eles moram na praia, a gente mora em casa, né? Entendeu? Mas, nossa, eu adoro ir orar na praia. Principalmente agora, que é inverno, que a praia tá vazia, né? Eu vou andar lá. Então, as pessoas, por não conhecer as escrituras, né? Por não conhecer as escrituras. Então, todas as coisas você pode fazer. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu bem o que o pastor está explicando aí? Então, você pode fazer todas as coisas, mas tem algumas coisas que é melhor você não fazer. Entendeu? Pastor, eu posso comer torresmo? Pode comer torresmo, mas você pode ter uma baita de uma dor de barriga. Se você comer demais. Não é? Se você comer demais, vai te dar uma baita de uma dor de barriga. Então, você pode comer torresmo, mas coma um pouquinho só. Entendeu? Então, vamos mais para frente um pouquinho? Isso aqui tá sossegado, né? Vamos mais para frente. Ó, o 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse texto da Bíblia fala que a comida que você come é para o teu intestino, e o teu intestino é para a tua comida. Beleza, já era. É pecado comer qualquer coisa? Tem alguma coisa que você não pode comer? Não. Você pode comer qualquer coisa. Pastor, existe alguma oração que pode ser pecado? Eu penso assim, ó, existem orações indevidas. Por exemplo, você orar, existem algumas coisas que não tem a lista, então você vai orar para isso. Exemplo,
Deus não vai desmanchar o casamento da Maria com o José, porque o José é promessa tua de Deus. Deus não vai te prometer uma coisa que não é sua. Daí você vai começar a orar, vira obra de feitiçaria. E aí se torna pecado. Ah, eu vou orar pro fulano de se divorciar da fulana. Isso é obra de feitiçaria. A Bíblia diz que se equipara a obra de feitiçaria. É oração contrária. Entendeu? Então esse tipo de oração não deve estar na tua vida, porque senão você vai pagar um preço alto por isso. Ir no motel não tem uma carga espiritual de adultério. Por quê? Tem. Você está em adultério só se você estiver em adultério. Você tem que aprender, o que a Bíblia diz é o seguinte, ó. O filho não paga pelo pecado do pai, o pai não paga pelo pecado do filho. Quem peca, paga. Aprenda a Bíblia, irmão. Aprenda a Bíblia. Né? De repente você quer ir fazer uma surpresa no dia dos namorados pro teu marido, ou o marido levar a esposa num hotel ou num motel, né? Onde tem lá hidromassagem que na tua casa não tem. Hidromassagem, chuveiro a gás, aquela coisa, né? Mais chique, num lugar chique. E daí você quer fazer uma surpresa pra tua esposa, levar lá e isso é pecado? Não, cara. Não. Ah, mas lá tem uma carga espiritual, irmão. Para com isso, irmão. Para de espiritualizar tudo. O pastor tem um sino dos ventos aqui. Se tivesse com a janela aberta, você estava ouvindo ele tocar aqui. Tá aqui, blém, 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 lá fora. Se é pecado, então eu estou pecando também. Eu não vejo isso aí na Bíblia. Entendeu? Não vejo isso aí na Bíblia. Você ter as coisas que não têm uma conotação espiritual ou religiosa, não tem pecado nenhum. Agora, você comprar um objeto que tem uma conotação religiosa de um outro Deus, aí você vai ter problema. É só você ter bom senso, saber o que você está fazendo. Quem é crente não deve assistir pornografia. Quem é crente não deve assistir pornografia. Não deve, tá? A pornografia é um troço do diabo, né? Muitas vezes feito com pessoas em cárcere. Isso é uma coisa que não deve ser usar. Tá bom? Filme de terror. Presta atenção que eu vou te falar aqui sobre filme de terror. Existem alguns filmes onde a atuação é do próprio espírito. Onde a atuação é do próprio espírito. E existem filmes onde aquele espírito ele é liberado na tua casa. Não só filme, como determinados programas de televisão. Então isso pode trazer conotação espiritual para a tua vida? Sim. Tá? Sim. Pode trazer um filme, mas, por exemplo, tem alguns filmes de exorcismo, por exemplo, onde o demônio atua e ele pode... Tem gente que vai ficar sem dormir 2 semanas, vai ficar vendo ele em casa. Então, se você não tem maturidade espiritual, se você não é maduro espiritualmente, eu acho melhor você não assistir. Se você já é maduro espiritualmente, você já anda pra isso aí, se aparecer um demônio na porta do teu quarto, você só repreende, manda ele embora e vai dormir, aí não tem problema. Entendeu? Aí não tem problema. Agora, eu não recomendo, né, que você, caso você não seja ainda maduro, então tem que cuidar, por exemplo, com os desenhos das crianças, né, onde tem uma conotação sexual. Cuidado, Bob Esponja, principalmente, né? Cuidado. Os teus meninos aí. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí, tá? Muito cuidado, tá bom? Vamos lá, então. Você viu que o apóstolo Paulo falou sobre a prostituição, né? Você viu, né? 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós tá no plural, os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo não. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão 2 numa só carne. Esse aqui, ele está falando sobre a relação sexual. Quando você tem uma relação sexual com alguém, você se faz um corpo só com aquela pessoa com quem você teve esse relacionamento. Se você se divorciar, você vai para o inferno, então Jesus morreu na cruz à toa. Não quer dizer que você deva fazer isso. O divórcio é um caso avaliado pelo pastor da igreja, caso a caso. Não existe uma regra, tá? Ok? Então, a Bíblia está falando que a prostituição é, espiritualmente falando, é o pior pecado que você pode cometer. Entendeu? Porque quando você se junta com uma outra pessoa num ato, né, no ato, você torna-se uma só carne com ela. Entendeu? Então isso deve ser evitado. Aquelas noites esporádicas, né? Isso deve ser evitado por vocês. Tá? Então, se você puder, evite isso. Tá bom? Tá? Então, toma cuidado com a prostituição, irmão. Relação sexual ilícita, sem, né? Com pessoas aí esporádicas. Muito cuidado. Tá bom? Entendeu? Entendeu? A roupa, cara, cada um se veste como acha que deve. Eu não vou aqui pôr o meu dedo na vida de ninguém, porque eu não sou juiz para julgar ninguém. Entendeu? Eu não sou juiz para julgar ninguém. Certo? Então cada um tem que ter o bom senso. Vai pro sal de novo. Tá? Então salgado demais não é bom. Né? Vai usar uma mini saia muito curta, um degote muito grande, né?
né, eu não vou aqui julgar ninguém mais uma vez. Eu acho que você tem que ter bom senso. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso. Tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a homens ou outro espírito as obras de Deus. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Vamos lá. Onde é que a gente estava? 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora chegou onde eu queria falar com você aqui. Escute, preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Bem atenção. Aqui está escrito que tatuagem é pecado? Não. Aqui está escrito que beber é pecado? Não. Aqui está escrito que comer determinado alimento é pecado? Não. Aqui está escrito que cortar o cabelo é pecado? Não. Aqui está escrito que tatuagem é pecado? Não. Presta atenção no que a Bíblia está falando, eu estou lendo o texto com contexto. O apóstolo Paulo está falando sobre o que nesse texto? Prostituição. Só. Está ouvindo? Depende em quem você está pensando no momento desse ato aí. Entendeu? Se você for tomar esse ato, vamos praticar esse ato, pensando no seu marido, na sua esposa, não. Agora, se você tiver... A Bíblia diz que você não precisa praticar o ato, mas se você pensar, você já está pecando. Então, se você fizer isso pensando em outras pessoas, mas se você fizer pensando na sua pessoa, não. É uma questão também de bom senso, isso aí. Tá? Entendeu? Vamos lá. Então, o que é que o texto está falando? Ele está falando sobre o nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. E que então nós não deveremos estar nos ajuntando com uma prostituta. Ele não está falando de fazer tatuagem. Ele não está falando sobre essas coisas que esses caras dizem por aí. Ah, o teu corpo é o templo do Espírito Santo, não pode fazer tatuagem. Isso está escrito na Bíblia? Não. Tem gente que cobre todo o corpo, mas tem um olhar sedutor e pensamentos impuros. E isso é pecado. Ela tem toda a razão. Entendeu? Toda a razão. Então não adianta você, eu já falei aqui, né? Você ser toda crentona, na tua mente não é. A palavra prostituição não é só quando é pago. Na verdade, ele não está falando de pagar. Né? Ele fala de prostituta, é uma mulher que faz sexo com as pessoas sem ter, aí nessa conotação bíblica, né? Prostituição seria isso. Não necessariamente pagando, né? A profissão da prostituta é paga. No Velho Testamento, inclusive, alguns homens pagavam, né? Chamava-se de prostituta cultual e eles pagavam porque achavam, judeu, né? Achavam lá atrás que não teria então uma conotação de problema. Por quê? Porque os caras poderiam ter uma relação sexual com outra mulher e gerar um filho ou alguma coisa, e aí o cara ia ter problema. Então eles pagavam para se prostituir com mulheres que eram prostitutas, achando que assim, saiu de volta, aí, achando que assim não teriam responsabilidade civil caso acontecesse alguma coisa nesse Velho Testamento. Aqui no Novo, ele fala de prostituição, é você estar se relacionando com uma pessoa que não é a sua. Tá? As pessoas não devem assistir Bob Esponja, porque o Bob Esponja é gay. E tem um espírito de homossexualismo nesse desenho. Por isso. Entendeu? Tem um espírito de homossexualismo. E aí ele brinca andando com sapatos de mulheres, joias de mulheres, bolsa, mostrando para as crianças que isso é normal e os meninos podem fazer que não tem problema. Já tivemos vários casos na igreja, durante muitos anos, da criança começar a andar com o sapato de salto alto da mãe, de bolsa, e porque ela deixava ele em casa na televisão, assistindo Bob Esponja, principalmente. Tem outros, mas eu estou falando especificamente dele, né? E aí, quando a gente conversou e perguntou onde é que ele aprendeu a andar de salto, de bolsa e pintar a boca de batom, ele dizia com o Bob Esponja. Entendeu? Eu já tive vários casos aqui na igreja disso. Porque a mãe deixou deixava a televisão cuidando da criança, né? Sai e deixa o piá na frente da televisão o dia inteiro, fica assistindo lá o Bob Esponja. Então tome muito cuidado com os desenhos que os teus filhos estão assistindo. É um espírito ali, né? Que vai dominando a mente da criança e ele vai falando que não tem problema, que não tem problema, que é legal, que é legal, que é legal, que é legal. E a hora que você vê, o teu filho tá andando de salto alto dentro de casa, passando batom, colocando brinco, né? Porque ele está assistindo um desenho onde o personagem faz isso e diz que é legal. E daí ele acha que ele é legal, ele é criança, inocente, e o diabo está pervertendo a mente do teu filho e você não sabe. Porque você, em vez de criar o teu filho, você deixa a televisão criar ele. É simples. Entendeu? Estou dando só um exemplo de um desenho. Tem vários. Né? A Pepa ensina a criança a ser mal criada, a destratar os pais, a xingar, e você acha o máximo. Né? Tem gente até que compra os bichinhos aí, né, para as pessoas.
Entendeu? Então, cuidado com isso, tá?